Você pode falar alguma coisa desses jogos novos que estão pra vir? Boa. Tem algum que é seu especial? Tem algum que você tem mais carinho? E você fala, meu, esse daqui é o que eu vou aconselhar todo mundo a jogar porque esse daqui vai ser diferente. Ou não, você tá bem cauteloso, tem toda a parte ali administrativa, como é que é? Não, tá não. A gente aqui é livro aberto. Não tem, quem quiser, inclusive, entrar, participar, testar, contribuir, dar ideia, é tudo super muito aberto, né? A gente tem um queridinho, né, que é o Space Zoo. É um jogo estilo puzzle, né, que a gente consegue montar torres até chegar na estratosfera, né? Tem todas as camadas no céu, né? A pessoa vai subindo e montando uma torre de animais, né? A torre cai, você perde pontos, tem todo um ranking. É um jogo que é o queridinho da gente, é um dos queridinhos da Os Elgato animais também. se encaixam, é isso? Eles se encaixam, exatamente. Entendi. É parecido com, não sei se lembra alguma coisa do Tetris. Lembra bastante. A ideia base foi o Tetris, né? Legal. Até a gente tem um processo criativo dentro da nossa construção de jogos. Né? Qual o processo criativo da gente? É uma coisa que muitas pessoas ignoram no ensino médio fundamental, que é a análise combinatorial. Então, eu escutei uma história uma vez que foi uma coisa que eu fiquei surpreso, assim. Qual é o nome daquele jogo que é de futebol e carros? Rocket League. Rocket League. Me disseram que a ideia do Rocket League veio de uma matriz, né, que listaram todos os gêneros de jogos de um lado, todos os gêneros de jogos do outro. E aí chegaram no momento que era futebol e carros. E aí nasceu o Rocket League. Então, o processo da gente de criação... Eu vou te falar, é um fenômeno, mas você fala pra uma pessoa, vamos criar aqui um jogo agora que quem vai ser o jogador é o carro e o carro que vai fazer o gol. E aí você vai bizonho, você não acredita. Mas é daí que vem as maiores ideias, dessas combinações não convencionais. Então a gente começou a fazer esse mesmo processo, né, de combinação não convencional, a gente acredita muito nessa criatividade como um todo, né, e dentro disso nasceu o primeiro, que foi o Space Zoo. Aí, claro, a gente pegou o Tetris, né, e pegou meio que o Tower Defense, né, que é outro estilo também, para a pessoa ir montando, né, foi um pouco da inspiração de progresso que a gente queria dar da montagem da torre. Você falou do Tower Defense, me lembrou muito daquele joguinho de madeira que você vai tirando... Jenga, isso. Legal. Também que não sei se tem a mesma estrutura também parecida, se tem alguma... Porque vai cair um monte de bicho, mas tem animação. Eu gostei, inclusive dá uma ideia boa de jogo aí, né? Dá uma ideia boa de jogo aí. E aí, o Space Zoo, inclusive, como eu falei, ele é um dos queridinhos do Gato também. O Gato, ele gosta muito do Space Zoo e ele gosta de outro que a gente lançou, que foi foi empreendida que a gente deu, né? Foi um jogo que a gente desenvolveu em uma semana. Que a ideia do jogo foi que o Gato ele não queria falar de política no Instagram dele. Uhum. Ele não queria colocar uma enquete de Bolsonaro ou Lula, não era essa a intenção, né? Ele fez, como é que eu posso fazer isso de maneira criativa? Eu queria fazer alguma coisa. Ele fez, você é um influencer de jogos, né? Como influencer de jogos, o que a gente faz no jogo, né? Então veio essa ideia de fazer uma alusão aos presidenciáveis, né? E a gente criou um jogo chamado Corrida Eleitoral. E aí dentro do Corrida Eleitoral, o que você faz? Você escolhe o seu presidenciável, né, e vai conseguindo coletar votos, né, durante a corrida. E quem coleta mais votos tem um ranking online geral. Aí virou eleito. Tem um ranking online geral que a gente divulga todo dia no Twitter, dando o resultado da nossa eleição, né, dentro do Twitter. E aí tem o Corrida Presidencial, né, que é essa intenção da gente... Foi essa intenção, né, de entender realmente, de fato, como um gamer pode se posicionar em relação a esse tema de maneira inovadora, de maneira criativa. E tem outra coisa que está surgindo muito no ecossistema da gente, que a gente está achando super interessante esse movimento, realmente de marcas querendo construir jogos, né? Então a gente está em jogos com propósito, que é isso que encanta, que é isso que move a gente. Porque poucas pessoas exploram a capacidade de educar dos jogos. Porque acreditam que educar não pode ser divertido, né? Que a gente diversão... foi criado num sistema muito complicado, Gabi. Vou até contar uma história minha aqui agora. Muito parte do que acontece hoje, por exemplo, a gente tem aqui a Vapo, né? E a Vapo, dos intuitos dela quando nascimento foi desse boom que teve dos jogos. Sim. Hoje, 9 a cada 10 crianças passam o dia no celular, Sim. passam o dia no tablet. E falou, se a gente não achar alguma forma de educar as crianças de uma forma que seja atrativa para elas, a gente vai estar criando um monte de zumbi, né? E isso é um ponto muito forte hoje que a gente levanta, que se a gente não ficar atento hoje, a gente pode ter um prejuízo muito grande lá na frente, né? E tem uma coisa muito poderosa nessa tua fala, assim, nessa tua percepção, Vini.
que é o que elas estão consumindo, né? Os tipos de jogos que elas estão consumindo. E conteúdos, né? Às vezes não nem joga, tá ali no aplicativo vendo um monte de vídeo que no final pode levar alguma coisa, não pode não levar agrega, nada. né? Não agrega valor na formação dela. Eu dei o meu exemplo do Pokémon, né? O Pokémon é um jogo muito neutro. Né? Ele não tem tanto conteúdo, vamos assim, relevante, né? Tem a história, tem o plot, o lore, né, que a gente chama. Mas ele me ajudou muito com o inglês, né? Como eu tinha mencionado. Então a intenção da gente, sabendo dessa estatística, né? A gente pesquisou muito antes de entrar por esse caminho. O Ramon, caso tenha a oportunidade de conhecer ele em algum momento, ele é um cara extremamente analítico. Né? Então ele foi gráfico por gráfico, item a item, tipo de jogo, né? Então a gente tem uma casa só de dados só para analisar o que o mercado está demandando. Porque qual é a intenção da gente? É cruzar os dados, né? O que o mercado está demandando para criar produtos, que são os nossos jogos, que vão conseguir criar realmente uma subversão. E quando eu falo subversão, a pessoa pensa, pô, subversão é um negócio ruim. Não, mas subversão no sentido de, caramba, eu posso criar um runner, né, que é um estilo de jogo que está agora mais popular, um runner que ele educa. Né, ele por exemplo, a Mulik, que é uma empresa multinacional, está aqui no Brasil agora, é uma empresa de saúde. Eles trabalham com curativos, né, é um dos segmentos de produto deles. E dentro desse trabalho deles de curativos, eles trabalham com uma doença chamada EB. E a forma deles de educar as pessoas sobre essa doença foi desenvolvendo um jogo com a gente, né, que é o Borboleta Run. O jogo lançou super recente também. Né? Então esse movimento das marcas é uma coisa que a gente está vendo de uma maneira super positiva, porque até um futurista muito famoso, ele fala que até 2030 a maior empresa do mundo vai ser a empresa de educação. Só que hoje a gente não olha o jogo como educação, e pode ser uma empresa de jogos que educa, né? Isso é uma coisa que, pelo mercado, pelo termômetro, cada vez mais saiu recentemente outra notícia de como o mercado está quente. Se eu não me engano, vai triplicar o tamanho do mercado de games nos próximos 10 anos. Então a gente vê com uma maneira muito positiva dessa junção dessas duas áreas, de game e educação. Porque quem está hoje no mundo dos games pensa que já existe game já há muito tempo, né? 10, 15 anos jogando videogame, e para quem é desse mercado e quem joga sempre ali já tem um tempo, mas quando a gente olha de fora, olha do mercado, do mundo corporativo, é recém-nascido, né? É recém-nascido. Então a gente tem um campo aí que, inventaram um monte de jogo. Tem jogo de combate, FPS, tem Dota, tem MOBA e tal. E a gente acaba não vendo por trás da cortina, né? Porque, na verdade, o mundo de produção de jogos é um mundo que, tu falou uma palavra muito certa, cortina. Né? Ele tem uma cortina, vamos assim, muito grande e muito grossa. Né? É muito difícil ver o que está por trás. Aquela blackout, né? Blackout grande, pesado. Até falando mais uma coisa minha pessoal, né? Eu não sabia que existia uma profissão de desenvolvimento. Não era nem de desenvolvimento de jogos, tá? De desenvolvimento mesmo, de aplicativo, de código, que tinha de programador, até meu terceiro ano do ensino médio. E eu, como eu falei, eu jogo desde os 2 anos. Eu nunca tive não sei se foi também da mente minha, mas eu nunca tive o gatilho de ter um profissional que criou aquilo. A gente tá acostumado a chegar ali na nossa frente, na prateleira, pegar, jogou, não quer nem saber. Não sabe, não tem curiosidade do que tá por trás, né? Por trás do jogo tá milhares de pessoas que... a gente tava falando aqui em off que a gente sempre foi muito fã da saga do God of War, pra lançar o God of War que vai ser desse ano aqui, milhares de pessoas e muito tempo para desenvolvimento. Então, a gente vai pegar, vai jogar ali suas 100 horas e acabou e vai para outro jogo, né? Vai pro próximo. Não vai saber o que tá por trás. E aí, dentro dessa construção, Vini, a ideia da gente também é promover cada vez mais transparência. Tem até uma iniciativa da Luz Grandes, que é a Luz Academy, né, que é voltada para a formação, né, de gamers, de streamers. Então a gente tá abrindo realmente um portfólio, que é uma coisa que o Gato trouxe e além da relevância dele como streamer, tem uma coisa que eu acho muito bonita nele, é o propósito, né? Ele trouxe para mim recentemente uma preocupação de quem são os profissionais de 2030. Isso foi, eu olhei assim, oi? Ele genuinamente preocupado com isso, né? E a gente quer trazer como uma possibilidade do profissional de 2030, do profissional de hoje, ser um streamer, ser um gamer, e dar oportunidade para que as pessoas vejam isso também como um mercado, como um trabalho, como algo profissional, né? Como profissional, que né? Um profissional que é. Então, e os jogos da gente, né? Até como uma pessoa desenvolvedora de jogos, um ilustrador de jogos, uma pessoa que cria experiências
inesquecíveis para quem quer jogar. Porque um paralelo muito grande é o filme, né? Acho que até dentro tem uma história muito grande, né? Uma startup que a gente investiu nos Estados Unidos chamada Film Capital, era toda voltada para uma linha de investir, de fato, né? Criar uma facilitação para investir em filmes, né? Porque eu descobri em contato com ele, era um amigo meu também, da UCLA, lá de Los Angeles, que todo filme é uma startup. E dentro desse aprendizado, a gente incorporou e trouxe para os games que cada game é uma startup, né? Então, é muito parecido com o filme, a produção de jogos, e produção audiovisual, produção de design, de ilustrador, produção de toda a lógica, narrativa, tem até roteiro. Tem até roteiro. Então, é uma coisa que, como já existe tanta pessoa que produz filme, como é que a gente pode trazer essa expertise para criar jogos fantásticos também? Né? A gente vem trabalhando muito hoje, olhando para o mobile, né? Olhando para o que está na mão das pessoas. É um canal de distribuição fantástico, né? Todo mundo tem... A facilidade do acesso é muito facilidade importante, enorme, né? Facilidade enorme. Todo mundo hoje tem um dispositivo smartphone que consegue rodar bem o jogo, né? Um jogo básico, bom, que diverte, que agrega. A gente tira o Free Fire, né? Por parâmetro, tira o Free Fire. Free Fire foi, inclusive, onde o gato, né, deslanchou a carreira dele lá. E não só ele, como muita gente estourou e virou o fenômeno da internet que é hoje por causa do Free Fire e da sua acessibilidade, né? Então, a ideia da gente, de fato, é utilizar o mobile para conseguir alcance, né, para conseguir impacto. Né? O nível de adesão que a gente tem hoje para trazer pessoas para jogar no computador ou em um PS5, um Xbox, algum outro dispositivo, é um nível de atrito muito maior. Né? Tanto o nível de custo, né, comparativamente falando com o celular, quanto o nível de hábito também. Né? O celular na mão, no dia a dia. Mas isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar também outros dispositivos, né? A intenção mesmo é fazer portfólio por esse ano de jogos de impacto, jogos com propósito, jogos para empresas, jogos que vão ser publicados em parceria, né? Que é uma coisa que a gente aprendeu também similar ao mercado de filmes, que tem quem grava o filme, tem o produtor do filme, a produtora do filme, e tem quem faz a distribuição do filme, né? Isso é bem similar no mercado de games, tem como nós... Publisher. Nós somos uma produtora, né? A gente fez o jogo que eu falei mais cedo, Corrida Presencial, com publicação própria, né? Nós fomos a publisher, batemos volume bem interessante, downloads, mas não se compara com o resultado de uma publisher madura, que sabe o processo, que sabe o DNA de lançar um jogo realmente, né? E até o final desse ano a gente conclui, pelo menos, lançados uns 7 jogos,